Logo abaixo, Marília, em parafatologia, Tá. na sexta linha, Sim. aí de cima para baixo, o autodiscernimento para perceptivo, e depois você fala do radar parapsíquico pessoal também. Tá. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, no meu caso, né? Eu comecei a estudar, eu vou dar um exemplo pessoal e vou extrapolar isso para outras situações. Eu vejo assim, eu comecei a mapear como é que funcionava mais o meu processo paraperceptivo, para que eu pudesse sensoriar melhor e interpretar e lidar com os sinais. Então, um exemplo disso. Eu funciono muito com o processo, o meu tipo de cognição é muito com base em associação de ideias. Então, eu tenho muita relação com sincronicidades. Então, eu vejo assim, o meu tipo de pensamento, quando eu estou bem equilibrada, tudo certinho, na maior parte das vezes, eu entro no fluxo do cosmos, né? E eu começo a perceber o que está acontecendo. Eu começo a fazer sintonia. Então, isso melhora, por exemplo, projeção. Eu entro em contato com pessoas que estão necessitando de assistência. Aquilo eu vou lá, faço a verificação, aquilo se comprova. Então, eu vejo assim, esse radar, na realidade, é a tua autopensenidade homeostática, é o teu equilíbrio alossomático, é tudo ajustado para você ter esse parapercepto, vamos dizer assim, mais equilibrado, para você estar funcionando ao modo de uma mini peça dentro de um contexto maior. Então, acho que isso vai ajudando. O que chama de radar é você estar sensoriando tudo isso. Porque o radar, ele passa, ele pode pegar uma série de informações, mas a gente tem que filtrar também, né? Sim. Porque senão você pega informação que não serve. E aí, como a gente é muito, às vezes, a minha mente acelerada, eu acabo pegando também coisas excedentes que não tinham a ver. Né? Então, aí vai a tua capacidade de filtrar. É interessante você trazer isso justamente pela sutileza, né? Porque você diz, quando você está bem, parece que tudo amplia, né? E um ponto que eu fiquei pensando também é o quanto a gente consegue perceber isso, às vezes, através de um estilo, de uma roupa, de alguma coisa que a pessoa utiliza. Você consegue captar, a partir daquele detalhe, um aspecto intraconsciencial. Interessante você trazer o verbete mesmo. Muito obrigada. Nada. Aqui na paradoxologia, na página 16... Paradoxologia? Isso. Tá ok. É o último paradoxo. A condição paradoxal do descuido ocasional poder transformar-se em solução providencial. Você poderia comentar se tem alguma experiência nesse sentido? Que é diferente de dispersão, não sei como é que você pode identificar isso. A condição paradoxal do descuido ocasional poder transformar-se em solução providencial. Isso. Tá, isso aqui é interessante, que eu trouxe até um material que é... Eu trouxe alguns exemplos que eu vejo, né, que são importantes. Por exemplo, Alexander Fleming, em 1928, foi a pessoa que descobriu a penicilina. Eu não sei se vocês sabem como isso ocorreu, mas foi, na realidade, entre aspas, um descuido. Né? Então, como é que foi isso? Ele foi um médico bacteriologista, né? E ele estava pesquisando substância capaz de combater as bactérias em feridas, e ele esqueceu um material de estudo sobre a mesa enquanto ele estava saindo de férias. Ao retornar, ele observou que as suas culturas de estafilococos estavam contaminadas por mofo e que nos locais onde havia o fungo existiam halos transparentes em torno deles, indicando que poderia conter alguma substância bactericida. Ao estudar as propriedades desse bolor, ele identificou pertencendo no ramo do gênero penicilino. Aí ele percebeu, nesse momento, que ele fornecia uma substância capaz de eliminar as diversas bactérias, como o estafilococos, responsável por diversas doenças. Tal achado, ele foi comprovadamente inofensível para as células animais, ele foi isolado, e depois no laboratório, né, era um período da Segunda Guerra Mundial, essa substância foi produzida em larga escala, por fermentação, salvando milhares de vidas. E quando eles pegam essa casuística, é importante que eles ressaltam assim, que ela teve uma repercussão muito importante, não só na época depois,
e vamos dizer assim, essa causa, esse efeito casual, ele teve também uma série de sincronicidades, porque ele precisou sair, vamos dizer assim, ele saiu, deixou numa temperatura, disse que no cômodo de cima, disse que tinha um ambiente propício para poder fazer aqueles fungos que ele precisava. Então teve todo um contexto, mas o que eu coloquei esse exemplo, que eu acho que chama atenção? Para a gente poder valorizar alguns detalhes também, não é? Às vezes a gente não tem lá uma palavra que a gente não anota, não é? Nos originais fetais, né? Vai lá e coloca aquela palavrinha lá, não quer dizer nada, né? Tá ali. Então, mesmo sendo aí, de repente, um momento você olha, né? Tem uma brilhante ideia, faz uma composição do material, isso gera, vai para um verbete, vai para um livro e aquilo repercute maior. Mesmo então, é para poder você ver que isso tem um percurso. É isso. Mesmo que você ache que perdeu oportunidade ou time, alguma coisa assim, aproveitar, né? Não perder, não desperdiçar para... como esse sutileza da decisão, né? Exatamente. Não descartar, né? Ficar assim, na realidade aqui você aproveitar, você vai aproveitar esses exemplos, que às vezes no momento certo você pode associar e achar que aquilo ali é uma coisa importante. Vamos dizer assim, não desconsiderar, porque às vezes o fato de você ter deixado o objeto, você pode ter passado vista grossa, né? Ficou aqui, eu esqueci, né? Não serve mais para nada. Ele podia ter tido esse raciocínio. Né? Ficou a lâmina aqui, passei a noite, para que eu vou olhar para isso aqui? Mas ele foi lá, observou para ver o que... Então, assim, o que me chama a atenção é a postura da gente como decisor, que é uma postura de observadora, uma postura de interessada nos fenômenos, né? Às vezes o Antônio até brinca comigo lá em casa, porque eu sou interessada nas coisas. Mas por que aconteceu isso? Por que é aquilo? E ele fala, por que você quer saber isso? Eu falo, porque eu sou assim, né? Eu sou interessada nas coisas, né? Então, essa curiosidade, eu acho que essa curiosidade científica da pessoa, ter o interesse de saber a causa, o que acontece, eu acho que é um elemento importante nesse processo de investigação dos detalhes e dos fenômenos. Tem que ser um investigador. Como é que a pessoa fala, mas que sinal é esse? Mas que bobagem, isso, né? Não, você vai lá. Aconteceu assim. Então, essa postura investigadora nata, eu acho que é a base desse processo que tem aqui. Para fazer profilaxia, também fazer profilaxia, né? Se não for uma condição dessa, né? Se a pessoa tem preguiça mental, não gosta de se incomodar muito com as coisas, não gosta de ver detalhes, então está longe de chegar na autopercussiência, né? Ele vai sentar, vai esperar que as pessoas digam, né? Não vai chegar lá. A pessoa tem que fazer o autoesforço mental, cognitivo, né? Está com ela mesmo. Então, é a autopesquisa aqui em campo. Marília, ali na página 15, em teoriologia, você coloca a teoria da falsa memória. Dentro desse contexto, qual é a interferência da falsa memória nesse processo? Olha, eu comecei fazendo o seguinte, para poder estudar esse verbete, eu fui estudar quais eram as distorções cognitivas que podiam afetar a mente do decisor. Então, tudo aquilo que era distorção, eu comecei a filtrar. E uma das teorias que eu comecei a estudar, inclusive, eu trouxe um livro aqui, que é esse livro aqui da Teoria das Falsas Memórias, da Lilian Mininski Stein. Ela é um grupo da PUC que estudou justamente as aplicações clínicas e jurídicas, que é o terreno onde eles estão estudando mais as falsas memórias. Por que eles observam? As falsas memórias, elas vêm trazer uma série de aspectos, mas eu vou trazer alguns que eu vejo da decisão. Por exemplo, o nível de sugestionabilidade que a gente tem. Então, aqui eles começam a observar, por exemplo, que relatos de crianças, tem circunstâncias, por exemplo, de crianças que têm que fazer a identificação de se elas foram molestadas, como é que ocorreu. Então, eles começaram a ver que o registro desses depoimentos, eles eram contaminados, que não era uma coisa isenta. E a criança tende a ser muito sugestionável. Então, o que eles observavam? Que, por exemplo, tinham pessoas que eram incriminadas, que não tinham tanta responsabilidade, ou seja, tinha furo nesse processo. Então, o que é importante a gente observar, assim, nas falsas memórias, eu vejo que aqui tem algumas coisas que eu coloco no verbete, que é a questão do processo mnemônico. Então, um exemplo disso. Até que ponto, por exemplo, as memórias que a gente tem, num momento que você tem, por exemplo, uma sinalização, um sinal, você tem uma lembrança de um fato, ou de um parafato. Até que ponto
aquilo que você rememora é de fato a sua memória original, ou se você já acrescentou conteúdo emocional, porque às vezes você eu vejo assim, comigo tem muitas coisas que eu comecei a passar um pente fino. De que sentido? Fazendo a rememoração de um fato e olhando, fazendo a excrescência. Até que ponto realmente eu não carreguei na tinta naquilo, entendeu? Porque a gente ouve, e às vezes, por exemplo, dentro de um contexto, às vezes o próprio grupo te coloca numa condição de vitimização, e a coisa aumenta, e aquilo fica um caldo muito maior do que é. Então, quando você começa a tirar as excrescências que tem em volta desse fato, começa a analisar com mais juízo crítico, qual é o seu percentual de participação naquela história, você está me entendendo? Então, eu acho que aí entra, de novo, os atributos conscienciais, que é a criticidade, o nível de sugestionabilidade que você tem, para você justamente fazer o filtro dessa condição toda. Para você não embarcar direto numa rememoração e já colocar como aquilo sendo certo e absoluto. E ainda tem as falsas retromemórias, né? As falsas retromemórias. Que ainda complicam um pouco, né, nesse processo de Exatamente. memória. Muito obrigada. Nada. Marília, em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. Acho que ele Obrigada. está muito bem escrito. E eu tenho duas dúvidas com relação ao verbete. Primeiro, uma explicação baseada no item 8 daquela lista de binômios, que é a consequência. Só um minutinho. O binômio deliberação individual, reverberação coletiva. Tá. Eu tenho reparado no estudo de alguns casos que quando o intermissivista ele opta por fazer uma mudança que ela é fundamental dentro da Pode proexis. falar mais próximo para poder escutar, por favor. Tá. Quando o intermissivista ele toma, ou uma pessoa ela toma uma decisão que é muito importante para ela, no caso do intermissivista ligado à proexis, acontece muito contrafluxo, mas também acontece muito fluxo. E apesar disso, muitos acabam ficando obnubilados. Eles não conseguem reparar as sutilezas do que acontece para poder tomar a melhor decisão. Eles esquecem do elemento do parapsiquismo quando estão analisando uma situação. E, por exemplo, mudam o posicionamento, como já foi até feita a pergunta aqui, após estar passando por um ambiente que está mais carregado, uma energia mais entrópica, e não, agora eu vou me posicionar, e faz a pior escolha. Acho que você está trazendo uma coisa que é importante, até ontem estava discutindo. A gente tem primeiro diferenciar o que é o fluxo e o que é o contrafluxo. Porque eu estava dando um exemplo, que eu tive uma experiência que foi muito interessante, e para mim isso representa, fazer uma analogia. Eu estava no Rio de Janeiro, eu fui fazer uma consulta médica, lá em Ipanema, ali no 303, perto ali sabe aquele prédio que tem uma escada logo no início. E a escada rolante parou, né? E eu estava assim, em cima do horário, o elevador não tinha outro lugar, eles fecharam o lado e só tinha a escada que descia. Eu falei, gente, eu vou ter que subir por essa escada. Não tem outro caminho, né? Eu procurei a escada do lado, nada, então eu comecei a subir. Que sensação horrível, porque eu subia e o negócio descia, né? Mas eu sabia que o meu objetivo era chegar lá naquele degrau lá em cima. Então eu subia, mais um pouco ela descia. Mas eu cheguei no meu alvo. Então eu acho que isso que eu estou falando para você, de uma certa forma, a gente enfrenta um certo contrafluxo, mas quando você está no seu objetivo. Eu estou lá no objetivo, a sensação que você tem é de que tem alguma coisa te empurrando para baixo, alguma coisa contra você, né? Mas você faz a força para chegar até lá. E eu cheguei no meu objetivo, consegui chegar lá, depois eu consegui chegar lá na minha consulta, né? Mas, às vezes a gente não tem o discernimento para ver assim, eu estou fazendo o movimento correto, eu estou na direção correta, está tudo certo? Porque às vezes, veja bem, quando a gente vai na direção correta e vai fazer uma assistência, a gente tem o viés, que é o contrário. Aquelas pessoas que a gente lesou, aquele processo que ficou mal resolvido, ou as pessoas implicadas naquele assunto. Então, por exemplo, no INVEX, às vezes você vai defender uma ideia de ponta que vai contra aos princípios de uma SOCIM, né? Sei lá, falar da antimaternidade. Vai mexer no conceito das pessoas, vai mexer no que elas pensam. Então, vai ter um contrafluxo, que é o revertério natural daquela proposição. Então, vamos dizer assim, isso já é calculado. Você sabe que vai ter aquilo. Eu não sei se eu estou explicando o que você está me pedindo. Mas acho que o primeiro ponto é você discernir essa questão de fluxo e contrafluxo. Eu concordo com esse ponto. Eu acho que é bem por aí.
porque acho que leva a brecha para a pessoa desistir da decisão dela é não perceber o que está acontecendo em volta. Então, por exemplo, quando você está com um lock muito externo ainda, acontece alguma coisa que você considera como sendo ruim, não, é um sinal, melhor eu não continuar por aqui. Eu vejo que é mais ou menos esse o posicionamento. O que você acha que pode ajudar a consciência que está nesse estado a poder sair disso, trazer o lock mais para dentro de si, usar o raciocínio lógico para poder tomar a melhor decisão? Tá, eu acho que essa referência, assim, é realmente você fazer um alinhamento. Veja, uma das coisas que ajuda muito é você verificar o nível de convergência das coisas que você está fazendo. Um exemplo disso, porque aqui esse verbete, ele propõe um processo de antidispersão. Então, eu percebo assim, que quando eu comecei a colocar o foco da minha vida mais alinhado, com ações mais convergentes, há uma potencialização, e esse contrafluxo, ele não é da ordem como a gente tem, às vezes, de você enfrentar as coisas, diversas situações, pulverizando coisas para todos os lados. Então, eu acho que uma das coisas que eu diria para você é aumentar o nível de convergência daquilo que você está fazendo. Você entende que eu estou te falando de convergência? Eu estou estudando uma coisa aqui, eu estou fazendo outra coisa lá, aquilo tudo está fora do o teu campo de abrangência. Para você conseguir ter um domínio maior sobre isso, reduz. São muitas variáveis que você tem para poder lidar. Então, acho que essa convergência vai dar um ajuste maior. A outra coisa é você identificar a sua necessidade evolutiva naquele momento. Dentro de uma cronologia, como você colocou, da INVEX, né? O que naquele momento é importante, é o mais importante? Sei lá, consolidar o estudo, fazer um pé de meia, sei lá, né? Criar uma base primeiro, para depois você partir para uma outra jornada, e seleciona, prioriza durante um período alguma coisa. Então, a priorização, a convergência, esse lock interno, ver as necessidades, né? Fazer a leitura das suas reais necessidades. Isso vai ajudar você a dar um posicionamento melhor. Ajudou você? Alguma dúvida? Não, ok. Obrigado. Professora Marília, poderia aprofundar em teoriologia, página 15, segunda linha, a teoria da bricolagem cognitiva? Tá. A teoria da bricolagem cognitiva é essa aqui, olha, eu trouxe até o livro de Christian Morel, Morel. Ele fala da bricolagem como sendo deixa eu pegar aqui o material que vai ajudar. Ele traz alguns aspectos que eu acho muito interessante, que ele estudou mecanismos de pensamento que ajudam a gente a tomar decisões absurdas. Então, eu fui estudar justamente a questão dos erros, né? Que ele chama de atalhos intuitivos do pensamento. Na realidade, são armadilhas que ele chama, né? E quais são os elementos que ele coloca aqui que eu acho importante? Por exemplo, a pessoa faz, às vezes, associações enganosas, né? Por exemplo, associar um evento próximo ao outro. Então, ele cita, por exemplo, alguns desastres aéreos que ocorreram por causa desse processo. Decisões erradas que foram tomadas. Por exemplo, houve um exemplo lá que ele cita, houve um barulho de uma turbina com uma fumaça que estava acontecendo no avião e os tripulantes deram um sinal de que não era aquilo que estava acontecendo. Mas ele foi pela visão técnica e ele associou o barulho com fumaça. E eram dois problemas diferentes. Mas eles aconteceram juntos e ele fez a associação. Com isso, ele desliga o motor da aeronave, o avião depois cai e mata uma série de pessoas. Então, assim, a gente estudar esse processo. O que é essa bricolagem? A bricolagem é a forma como você integra os elementos cognitivos para você processar a decisão. Então, basicamente, ele fala isso. Ele tem outros elementos que eu achei interessante, que é, por exemplo, a insensibilidade aos indicadores, coisas que ocorreram nesses eventos. Indicadores, por exemplo, percentuais de erros que já tinham ocorrido, não foi levado em conta. Concepção errônea, por exemplo, da aleatoriedade, é um outro elemento. Excesso de confiança, eu achei interessante. A pessoa, quando tem falta de confiança, é ruim, mas excesso também, aqui ele mostra que às vezes a pessoa confiante demais acabou comprometendo, né, um grupo. Então, assim, ele traz alguns elementos, a armadilha da confirmação, e ele vai trazendo alguns elementos cognitivos que vão ajudando a gente a identificar. Eu acho que isso tem a ver com o tema que a gente está estudando. É compreender esses fenômenos e como é que é esse atalho cognitivo, como é que a gente faz que pode interferir. Então, eu vejo assim, isso aí entra em oposição ao que a gente chama da condição da ortocognição.
né, do pensamento retilíneo. A gente está tendo um raciocínio retilíneo. De repente, você sai na trilha do lado, né? Você começa a pensar uma coisa que vai solucionar rápido, que vai ser melhor, e você confia, porque já aconteceu antes, com base na sua experiência, e às vezes naquele momento não é o fator. Mas só para compreender melhor, esse conceito da bricolagem cognitiva, a bricolagem cognitiva é neutra ou é alguma coisa que tende Nesse ao caso, não. nosográfico? Não. Tende mais ao nosográfico. Não, mais nosográfica. Certo. Ele mostra mecanismos absurdos. Justamente, esse absurdo é justamente assim, São que é contrário a uma conexões lógica. indevidas, Ele né? é incoerente. Inter-relações Entendeu? Ele indevidas. coloca, inclusive, dentro que ele chama de dentro de um campo científico, como é que uma pessoa racional, dentro, por exemplo, vamos colocar uma pessoa da NASA, ele coloca, por exemplo, o lançamento da Challenger que houve, por exemplo, o que foram os erros que ocorreram, e eles basearam numa questão de tempo, que não ia acontecer, porque no passado não houve. Então, quer dizer, eles contrariaram estatística. Então, ele faz o questionamento, como é que pode você, diante de várias evidências, fatos, relatórios, você ir contra aqueles aspectos? No momento da hora H, você decidir. Então, é isso que ele chama de decisão associações erradas, né? Associações de ideias erradas. Então, e às vezes a gente usa esse raciocínio, porque às vezes você tem uma série de evidências. Por exemplo, você quer evidência maior? Na época que eu trabalhava lá fazia o estágio no Hospital Salgado Filho, no Rio, a gente eu atendia numa ala que a gente dava orientação para jovens, para não engravidar, nada disso. A gente dava orientação para poder evitar a gravidez. O que elas faziam? Não usavam preservativo, porque ela acha que, no caso dela, não vai acontecer. Gente, isso é uma coisa dessa ordem. Porque você mostra com todas, né? Olha, não pode, porque você tem, mas você não pode calcular, porque você tem risco. Ah, não, mas todo mundo usa, mas comigo não vai acontecer. E acontece com a pessoa. Então, esse é um raciocínio que foge à lógica e depois a pessoa engravida. Engravida, não tem... Quer dizer, você explica, está tudo lá, matemático, né? Olha. Acaba furando. Certo.